Graça e paz, bom dia, que o Senhor abençoe seu dia, sua casa, os seus negócios. Gosto sempre de começar assim as nossas meditações semanais. Hoje eu quero falar sobre a nuvem. O texto base está lá em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem tanto de dia quanto de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Acho linda a expressão. E o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem. Será que para algumas pessoas naquela época era simplesmente ou somente uma nuvem? Muitas vezes temos dificuldade de ver a mão do Senhor agindo por nós, em nós, porque achamos sempre que é uma coisa diferente ou um fenômeno e não conseguimos enxergar a boa mão do Senhor nos dirigindo. O Senhor ainda está diante de nós. Será que estamos vendo? Qual tem sido a nossa experiência? Esta coluna de nuvem, durante o dia, ela se transformava à noite numa coluna de fogo. Olha que coisa interessante. O propósito do Senhor é que aquele povo caminhasse durante o dia e durante a noite. O propósito do Senhor ainda para nós é que nós caminhemos, seja de dia, seja de noite. O Senhor tem seus propósitos, o Senhor tem seus tempos e seus projetos para a minha vida e para a sua vida. Temos tido essa disposição para cumprirmos seus propósitos em todo o tempo? Ou estamos brigando, lutando com Ele para que os nossos próprios propósitos e os próprios projetos se estabeleçam? A Bíblia diz ainda lá em Êxodo capítulo 14, versículos 19 e 20, que esse anjo do Senhor, o anjo do Senhor que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se colocou atrás deles, e ia entre o campo dos inimigos dos egípcios e o campo de Israel. Era uma proteção, era uma contenção. E a nuvem era trevas para os egípcios, e para os israelitas era luz. Então, durante aquela caminhada, aquela nuvem ela era escuridão para os egípcios e era luz para as pessoas que caminhavam do lado do Senhor, clareava a noite. Deus ainda continua iluminando caminhos das pessoas que acreditam nele. Deus ainda continua iluminando, os caminhos das pessoas que têm fé, que dependem dele. Aprendo aqui que a nuvem não era só uma direção, mas também proteção. Quando o povo do Egito se aproximou, pronto para atacar, o Senhor que estava à frente se colocou entre um e o outro. A nuvem que estava à frente se colocou entre um e o outro. E era escuridão para os egípcios e era luz para o povo de Deus. Você já parou para pensar nessa grandeza, na grandeza dessa verdade? O Senhor tem o interesse não somente de dirigir as nossas vidas, mas também nos proteger. Será que nós temos experimentado essa realidade ou isso se tornou só um discurso de crente? Que na realidade a gente não acredita e por não acreditar a gente fica desesperado? Acho ainda interessante o que está escrito no texto lá em Números, capítulo 9, que no dia em que o tabernáculo foi erigido, levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com a aparência de fogo, e isso ficava até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e durante a noite era uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, o tabernáculo, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde aquela nuvem parava, os filhos de Israel paravam também e se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam
e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias que a nuvem parava durante o tabernáculo, em todo o tempo eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo, eles ficavam ali e cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Mas quando a nuvem ficava poucos dias, eles ficavam também poucos dias. E quando o Senhor dava a ordem, eles paravam, se alojavam. Segundo a ordem do Senhor, eles paravam. Segundo a ordem do Senhor, eles partiam. Acho interessante que no dia que o tabernáculo foi erigido, levantado, a nuvem o cobriu. E isso o tempo todo, de maneira continuada. O mesmo Deus que se movimentava à frente daquele povo era o Deus que os cobria e que pairava sobre o tabernáculo. Hoje eu penso nesse tabernáculo como a igreja do Senhor. Ela está ali sempre. E a coluna de nuvem e de fogo está sempre continuamente sobre ela. Mas para muitos é só mais uma igreja. E por isso não desfrutam da direção e da proteção de Deus para as suas vidas. Mas nem por isso a nuvem de Deus vai deixar de estar lá. Sempre haverá aqueles que haverão e desfrutarão da sua direção e sua proteção. Ainda lendo Números capítulo 9, até o versículo 23 agora, diz que porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, e alçando a nuvem, eles partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha por 2 dias, 1 mês, 1 ano, ali eles ficavam, eles se alojavam, não partiam. Quando ela se alçava ou se levantava, eles partiam. Segundo a ordem do Senhor, eles se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, eles partiam. E enquanto ficavam ali alojados, eles cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. O acampar e o partir sempre foram determinados pelo Senhor. Não dependiam de desejos e projetos humanos, ainda que nós sempre os tenhamos. Nós temos nossas vontades, nós temos nossos sonhos. Eles também tinham, mas eles dependiam do Senhor. Hoje, como esta nuvem, o Espírito Santo dirige a igreja, nos conduzindo a toda a verdade. E ainda que tenhamos nossos próprios desejos, nossos pontos de vista, nossos sonhos e nossas vontades, seremos muito mais felizes se seguirmos a ordem, o mandado do Senhor. Acho fantástica a expressão que, enquanto a nuvem pairava e não se movimentava, os israelitas cumpriam seus deveres para com o Senhor. Que assim seja a nossa vida como igreja. Vamos orar? Pai Celestial, eu oro agora por cada pessoa que ouve esse áudio. Não sei como está a experiência deles. Senhor, que eles não sejam dominados pelo medo, que eles não sejam dominados pela ansiedade do seu coração, que eles não sejam dominados por ameaças que de repente vêm de fora, mas que eles possam ver a boa mão do Senhor, possam ver que a nuvem está tanto na frente quanto atrás, nos dirigindo, pairando sobre nós, nos dando a proteção. Senhor Deus, eu venho te pedir que o Senhor possa fazer com que nós possamos ver o Senhor se movimentando à nossa frente e te seguir em todo lugar, em todo tempo, cumprindo os teus propósitos. Que assim seja a nossa caminhada com o Senhor como igreja, que o Espírito Santo possa ser, a vontade do Espírito Santo pode ser determinante em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Senhor Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.